a gente mantivesse um contato por e-mail para que ele tivesse informações sobre o neném. Só que nas videochamadas ele continuou fazendo agressões a mim, agressões verbais contra mim, e de uma certa forma fazendo uma alienação, né, com parental com o neném, até mesmo bullying com o neném, porque fazendo comparações do neném com uma pessoa que ele achava que eu estava tendo um relacionamento. Então, falando que o meu filho estava, o neném estava feio, né? Falando com o neném. Meu filho, você está feio demais, seu cabelo está feio demais, igual do tio fulano. E me agredindo, né? Fazendo xingamentos mesmo, né? Enfim, me xingando mesmo durante as videochamadas. E nos e-mails também. Ele, dentro de um mesmo e-mail, ele fazia perguntas descabidas em relação ao neném. Isso acho que até o advogado aí pode falar, e a psicóloga. Mas, por exemplo, ele pergunta nos e-mails aonde o neném dorme, se ele dorme no mesmo quarto que eu, e se meu namorado dorme na mesma casa, no mesmo quarto que eu e que o neném. Né? E pergunta sobre a carteira de vacinação, que, ok, ele tem direito a essa informação. Mas aí no mesmo e-mail ele também me ofende. Fala que a minha casa tem rotatividade de homens e que a preocupação dele é com o neném por causa da rotatividade de homens na minha casa. E nesse processo de guarda aí, a alegação dele é que eu faço alienação parental. E eu menti com relação à medida protetiva, que ele nunca me agrediu, que eu nunca sofri nenhuma agressão, e que eu alego a medida protetiva para que ele não tenha contato com o neném, para que eu não leve o neném até ele, ou ele pegue o neném diretamente comigo. O seu caso... Ninguém da família dele e nem da minha família quer fazer essa mediação para a convivência dele com a criança. Primeiro, por ele ser uma pessoa problemática e já ter confusão com a família toda dele. Então, quer dizer, nem pessoas da sua família e nem da família dele? Nem da família dele. Inclusive, olha, a própria irmã tem uma medida protetiva contra ele. O seu caso é bem complexo, porque isso resume aquilo que a gente falou. Relacionamentos que não deram certo, no meio desse fogo cruzado, um bebê que está crescendo mesmo sem ter essa convivência com o pai. Ainda assim, acaba que, pelo que ela trouxe pra gente, pelo que ela relatou, ela que está sofrendo, né, por parte do pai, essa alienação parental. Roberta, como regra, os juízes das varas de violência doméstica aqui do Espírito Santo não estendem as medidas protetivas às crianças. São restritas às mulheres, de forma que o pai, como regra, pode conviver normalmente com a criança, desde que exista alguém para se fazer exatamente esse meio de campo, para fazer essa mediação, para buscar a criança, porque não pode se aproximar e tal. Então, vamos deixar uma coisa muito clara. A violência contra a mulher é uma coisa, a alienação parental é outra completamente diferente. Agora, há casos em que a patologia na afetividade é tão grande que a pessoa não consegue olhar só para a mãe. Ela olha num contexto mais amplo e acaba praticando também aquilo que a gente costuma chamar de autoalienação parental, que também é uma realidade. Você começa a provocar a situação de uma forma tal que você mesmo dá causa àquela exclusão daquele núcleo. E vamos deixar uma coisa clara. A gente defende, sim, o convívio, o direito da criança à convivência, mas acima do direito à convivência, tem o direito à integridade psicológica, tem o direito à segurança em todos os aspectos dessa criança, que também é protegido, esse direito também é protegido constitucionalmente. Então, não vamos falar assim, vamos estimular em qualquer hipótese a convivência. Não. Há casos em que realmente aquela pessoa, apesar de ter cedido uma célula para a formação biológica daquela criança, não se comporta como pai, não se comporta como mãe e precisa, até em nome da segurança e da integridade da criança, ser afastada. Isso aí.
Agora, assim como essa história que a gente acabou de ouvir, olha só, eu estou vendo aqui um comentário também de uma outra telespectadora, ela diz: meu esposo foi acusado de abusar do próprio filho para não ter direito a ele. Ele tem meus filhos como o dele, uma menina de 6 anos que chama de pai, porém a mãe do filho dele biológico acusa o meu esposo de ter abusado do filho dele dentro da minha própria casa, já que foi ganho na justiça e provado que ele não fez nada. Conseguimos pegar ele em maio, porém em junho ela o acusou novamente. Teve mais uma audiência de que foi permitido ter o filho em sua presença novamente, mas não foi decretada a visitação. Muito triste. São relatos que a gente vê que traz exatamente esse ponto que você disse, Zedu, de quando a segurança dessa criança, ela tem que falar mais alto do que... Exatamente. E qualquer juiz, olha, se o juiz vê uma acusação de abuso, eu acho que é dever dele ter um mínimo de cautela e, quando nada, proporcionar uma convivência assistida, ou seja, alguém vai acompanhar aqueles momentos de convivência sem interferir na convivência, mas como um observador que vai estar pronto para a qualquer momento interferir e, se for o caso, resgatar a criança de um risco que ela eventualmente venha a sofrer ou esteja sofrendo. Porque tem um dos tipos de alienação parental é a denunciação caluniosa. Exatamente. Eu denuncio de forma caluniosa, eu denuncio uma mentira para fazer com que o afastamento aconteça. Só que o juiz, ele não sabe disso. Então, se ele vê que essa criança está correndo um risco ou algum tipo de risco, ele tem que agir. Ele precisa agir. E aí o Zedu falou. Os juízes aqui no Espírito Santo, os juízes aqui no Espírito Santo dificilmente eliminam totalmente a convivência. Eles têm optado sempre pelo caminho da convivência assistida. Agora, como provar esses casos de alienação parental? Em caso que tem e-mail, que tem áudio, ok, mas e quando acontece lá? A escuta da criança é de extrema relevância e aí a gente tem que prestar atenção no seguinte: a criança não tem o discurso linear como é de um adulto. A Satina pode explicar isso melhor para a gente. E a criança se manifesta, às vezes, de forma simbólica, às vezes com o corpo. Às vezes com brinquedos, a gente usa muitos brinquedos para fazer a análise da situação familiar, usando lúdico, lúdica, né? Para poder se comunicar com aquela criança que vai expor, ela vai contar uma história, mas não da forma como a gente está acostumado a ver, da forma que ela, dentro daquela idade, dentro daquele contexto social, consegue se expressar. E existem ferramentas dentro da psicologia que conseguem identificar isso. Por isso a lei de alienação parental determina que nos indícios de alienação parental, uma perícia psicológica deve ser realizada. Mesmo se o pai ou a mãe estiverem inventando história com a psicologia, Satina, consegue extrair dessa criança essa verdade? Então, novamente, a gente vai ter verdades, né? Mas o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com essa criança para entender o discurso que ela traz. Porque na psicologia até a mentira é verdade. É importante para a gente. Então, como que ela construiu na cabecinha dela aquilo que foi colocado para ela durante essa relação de conflito vai ser importante para que a gente traga. Então, a gente pode trazer técnicas como o lúdico, o brinquedo, a gente pode fazer entrevistas, a gente pode conversar com outras pessoas da família que tenham relação com essa criança para poder, assim, averiguar se essas verdades que estão sendo colocadas realmente estão acontecendo ou não. O que importa é que nós precisamos proteger através de uma escuta especializada que não cause dano novamente a essa criança. Isso é muito importante, porque a gente não pode fazer a revitimização dessa criança dentro do processo, né? Porque ela já é uma vítima, então a gente não pode fazer essa revitimização. Então, a partir daí, a psicologia consegue detectar as informações que são necessárias para o juiz. E aí o juiz pode utilizar essas informações para a melhor forma de atuação. Olha só, eu até peço desculpa aos nossos telespectadores que a gente está com um probleminha na internet, no recebimento de algumas mensagens, mas aos poucos estão chegando para a gente. Tem um comentário aqui, eu não vou ler o nome das mães, tá? Para preservar as crianças. Quando o pai abandona e bloqueia a filha no WhatsApp, o que devo fazer para ele não se vitimizar? O que acontece muito, né? Primeiro de tudo, sempre vamos escutar essa criança. O mais importante, vamos escutar essa criança. Como a Satina falou, a psicologia tem ferramentas adequadas para fazer essa escuta e é imprescindível que essa escuta seja feita, tá? E procurar entender aquele fenômeno é de extrema relevância.
há casos de pessoas que não são... Olha só, não existe instinto materno, não existe instinto paterno. Isso é formação cultural e algumas pessoas, é difícil até por conta da própria cultura, não aceitar isso. E tem gente que não tem realmente condição